A gente começa então falando do novo governo. Em Brasília, Lula tem reunião com Simone Tebet, que foi aliada nas eleições, deste ano, para fechar um acordo sobre o comando do ministério. Ela queria um ministério ali que comandava o Bolsa Família e tal, não foi contemplada, e tem essa reunião para saber para qual ministério ela vai. Os nomes dos últimos 16 ministros que vão compor o governo devem ser anunciados na semana que vem. Ontem Lula anunciou outros 16, e a lista tem Alckmin, por exemplo, que havia uma expectativa em torno dele, e também as 6 primeiras mulheres. Rita Mundinho, eu quero começar com você hoje, já te dando bom dia e pedindo a sua análise aí dos nomes anunciados até agora. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Ontem eu tive o prazer de participar do almoço lá na FIENG com os jornalistas, com o presidente Flávio Rosco e o economista-chefe também da FIENG, e ninguém melhor do que o presidente Flávio para avaliar a indicação de Geraldo Alckmin. Foi até uma pergunta que eu fiz durante a sessão de perguntas e respostas, e ele ficou muito satisfeito com o nome de Alckmin, com a experiência como gestor de Alckmin de São Paulo. Ele foi governador por 4 mandatos. Então, um nome que agradou. E segundo o Flávio Rosco e também o Alexandre Silveira, no Ministério das Minas e Energia, o senador, que sempre teve um bom trânsito com a Federação das Indústrias daqui. Então, são 2 nomes que chamaram a atenção de uma forma positiva para melhorar o diálogo de Minas, e não só melhorar, como até tornar mais fluido o diálogo de Minas com o governo federal. Portanto, eu deixo aqui as palavras do Flávio Rosco como a minha própria avaliação. Eu assino embaixo, concordo com ele, e vamos aguardar. E que Geraldo Alckmin, com a experiência que ele teve como governador de São Paulo, não tem estado que tem mais indústria do que São Paulo. Então, eu acredito que teremos, foi uma boa indicação. O Ricardo Kertzmann, tem os nomes anunciados até agora, eu te peço a avaliação, e também essa reunião de hoje para decidir para onde que a Simone Tebet vai encaixar ali, onde que ela vai encaixar nesse primeiro escalão do governo. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos. Curiosamente, Júnior, eu conversava ontem com um amigo em comum nosso, um jornalista muito experiente daqui de Belo Horizonte, e que acompanhou de muito perto, sabe, essa reta final da campanha presidencial, e acompanhou de muito perto a campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E ele me confidenciava que ele ficou muito surpreso com a dedicação, com o empenho da senadora Simone Tebet durante a campanha, que ela realmente fez, no linguajar popular, das tripas o coração para poder tentar ajudar a construir a vitória do presidente Lula. E aí, Júnior, a gente vê, especulava se ela declarou isso lá no começo, que ela queria o Ministério da Educação. E acabou não levando, quem levou foi o Camilo Santana, que é um petista. Depois ela quis o Ministério do Desenvolvimento Social, também não conseguiu. Quem acabou levando foi o Wellington Dias, também um petista. E isso que eu acho que está começando a ficar claro para ela, se é que seria alguma surpresa, que o PT Raiz, ele nunca vai deixar pessoas de fora do PT assumirem pastas tão importantes assim. Agora ela está pleiteando o meio ambiente. É uma pasta muito importante, óbvio, vai ter um protagonismo bastante grande nesse novo governo. A gente sabe da quantidade de recursos, de dinheiro que tem no exterior, de fundos estrangeiros que querem investir no Brasil. A gente sabe disso também, porque uma das maiores brigas agora que o governo teve nesse processo todo da PEC, dessa PEC aí do fura-teto, foi deixar de fora do que eles consideram receita, os investimentos estrangeiros, que viriam em áreas como o meio ambiente. Então, a pasta de meio ambiente continua sendo bastante atrativa, sim. Agora, se nem isso sobrar para ela, Júnior, eu acho que vai ficar muito feio para o governo eleito, muito feio para o presidente Lula, e até para a imagem de um governo que vai começar agora já, de alguma forma, traindo uma pessoa que foi tão importante durante a campanha. Mostra uma certa ingratidão, e isso é complicado ali para o ambiente. Seria muita ingratidão. Ô Mauro Camargo, te dando bom dia já e te perguntando a avaliação aí desses 21 novos ministros que vão compor a esplanada a partir de 2023. Eu tento sempre traçar um paralelo, ter uma base de comparação, lá quando Jair Bolsonaro indicava os ministros, o primeiro ponto que se falava muito em torno desses nomes, que eram nomes técnicos. Depois a gente viu o ministério mudar, e todo mundo sabe da história, não precisa contar. Mas, olhando para esses nomes até agora, esses 21 nomes, você gostou? Você achou que está muito político? Os nomes técnicos estão no lugar certo? Como é que você está vendo essa história toda? Bom dia.
Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Tem muita novidade nessa lista. Não é um governo velho, não é um governo só do PT. É verdade que o PT hoje tem maioria, tem 7 ministros, até dos 21, então um terço, mas ainda falta contemplar outros partidos. E é sempre bom lembrar, ainda faltam 16 vagas, ainda tem 16 nomeações que vão acontecer de hoje até o dia 31, porque depois do dia 1º essa turma já começa a trabalhar. Eu acho que tem alguns nomes muito importantes que simbolizam muita coisa. Primeiro, os 2 maiores ministérios que controlam mais recursos, é a saúde e a educação. E são 2 nomes que são considerados especialistas na área, uma longa tradição na formulação de políticas públicas e uma grande experiência de gestão. Falo da Nízia Trindade, que foi presidente da Fiocruz, talvez o órgão mais importante de pesquisa em saúde. Ela tem uma ampla história de documentação de saúde e de estudos de desigualdades na área da saúde. O foco dela certamente será o aprimoramento do SUS, que será um grande trabalho caso ela consiga colocar em prática as coisas que ela tem pensado até o momento. E de outro lado, a educação, o segundo maior orçamento da União também, com Camilo Santana, ex-governador, também por 2 mandatos, do Ceará, com um trabalho reconhecido na área de educação e principalmente na nossa maior deficiência, que é a educação básica. Essa deve ser também o foco de Camilo Santana. E quero falar, Júlio, de 2 nomes que eu acho que são simbólicos nessa nomeação, principalmente que veio ontem. Primeiro, a Aniele Franco, irmã da Marielle Franco, assassinada por defender as minorias do Rio de Janeiro. A nomeação de Aniele Franco cristaliza uma frase muito dita após o seu assassinato, que a Marielle ainda vive. E agora vive num outro ponto mais importante, ou seja, na mais alta estrutura da República, lutando pela igualdade racial. E, da mesma maneira, temos que destacar o papel do professor Silvio Almeida, alguém com ampla produção na literatura, de combate ao racismo no Brasil, que tem discutido muitas desigualdades desse país, tem questionado o comportamento de parte de nossa elite e que agora pode fazer os direitos humanos que de fato deve ser, que é garantir os direitos das minorias neste país. E Silvio Almeida tem muita capacidade para isso. Eu acho que está no caminho certo. Agora ainda falta mais de 1/3 das pastas. A diversidade já chegou. Agora nós temos mulheres, temos negros, temos indígenas, mas é necessário também contemplar os partidos políticos, pois não adianta ter um bom ministério se não tiver governabilidade. E isso será dado distribuindo algum desses ministérios a partidos do centro. Quando a gente analisa essa história toda, a gente tem algumas pessoas que acham que está muito bom, outras pessoas que acham que está tudo errado, outras pessoas que conseguem analisar alguns nomes ali que são bons e tal. Acho que é importante a gente esperar, né? O governo começar para tentar entender se tudo isso que está sendo montado agora vai funcionar ou não. Acho que é o que a população realmente está esperando. Pessoal...